muito obrigado, pessoal. Então vamos à nossa próxima palestra, né. Lembrando que, depois dessa palestra vai ser feito o sorteio da camiseta do Hard Rock, e que para ganhar a camiseta você tem que estar presente na hora do sorteio, certo? Para otimizar o tempo dos palestrantes, as perguntas deverão ser feitas na caixa de perguntas e respostas do próprio Zoom, aquela caixa com um Q e um A logo abaixo, as quais serão respondidas logo após o término da palestra nos stories da LGBT Conference. O nosso próximo palestrante vai precisar da interação com vocês. Então, em alguns momentos, por favor, interajam pelo chat do Zoom para ter essa troca, né, com o nosso palestrante. Seguindo a nossa conferência, com o tema O impacto da LGBTfobia sobre a saúde mental da população LGBTQIA+, temos Samir Mussi, doutorando em Psicologia Experimental, Análise do Comportamento pela PUC São Paulo, mestre em Análise do Comportamento pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em Terapia por Contingências de Reforçamento pelo Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento, psicólogo graduado pela Universidade de São João del Rei. Atualmente, além de cursar o doutorado, realiza atendimento psicoterapêutico em consultório particular em São Paulo. Seja bem-vindo, Samir. Muito obrigado, João, pela introdução. Eu organizei aqui um PowerPoint, isto mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre LGBTfobia, né? E eu coloquei aqui pessoas LGBTQIA+. É, Antes de começar, é o seguinte: falar sobre LGBTfobia é um tema delicado porque envolve falar sobre questões que nem sempre são difíceis de a gente ter consciência, né. Por que são difíceis de termos consciência, por quê? Porque envolve, às vezes, experiências de muita dor, e também envolve tomar consciência de alguns comportamentos que a gente tem e que não é tão gostoso a gente admitir, né. Então, antes de começar, eu quero dizer que LGBTfobia é um comportamento que a maioria de nós ou já teve em algum momento ou tem, né. E eu vou explicar um pouco por quê. Em parte é porque a gente está inserido numa cultura que é LGBTfóbica, mas eu vou esclarecer mais ao longo do processo. Eu vou pedir então para a gente passar para o próximo slide. Bom, como eu organizei então para a gente poder falar hoje? Eu pensei da gente falar um pouco sobre gênero e orientação sexual, né, aonde que surge o problema dos preconceitos e de tudo isso que a gente vem discutindo nessa conferência. Eh, Também sobre, então, o que é a LGBTfobia, né, e como que a gente aprende esses comportamentos LGBTfóbicos, eh, sobre o que é LGBTfobia internalizada e também vou falar sobre a externalizada, né, inclusive usando alguns dialetos LGBTs que comumente a gente usa e que eu acho que por trás tem um porquê disso, desse comportamento, né. E por fim, para concluir, eu vou falar um pouquinho sobre práticas afirmativas, o que são essas práticas e como a gente pode aprender elas, né. Quer dizer, o que que eu posso fazer, a respeito da LGBTfobia. Então vamos lá, pode passar o próximo slide. Bom, você pode voltar? Porque acho que ele saiu sem o efeito. Não apareceu o efeito, não sei por quê. Mas enfim, pode passar o próximo slide. Eu tinha organizado aqui um efeito, mas o que que tem nesse slide? Basicamente aqui tem o que que seriam hoje as regras que a gente tem, né. Eh, Hoje, o que que tem aqui nesse slide? A gente tem aqui o primeiro tópico, que é o XXXY. Então, por exemplo, um casal engravidou, e aí ele vai lá, faz o exame de sexagem do bebê ou faz a ultrassom para descobrir qual é o sexo desse bebê que vem. Espera-se que este bebê tenha na sua genética, né, ou XX ou XY. Depois disso, então, essa é uma primeira regra, né, que já a medicina já considera que esse, então, seria o saudável.
Tudo que vem fugir disso, que estaria aqui embaixo nessa bolinha com X, é porque eu tinha colocado um efeito, mas eu acho que ele não está saindo, que seria o X, que a gente conhece como síndrome de Turner, ou XY, como síndrome de Klinefelter. Eh, então vamos lá. Então seria o XX ou XY, que seria a regra da nossa sociedade hoje. Quando está lá XX, o médico vai falar para esse casal: "Ah, vocês vão ter uma menina ou vocês vão ter um menino se é XY". E aí espera-se que, se for XX, que esse bebê nasça com uma vagina, ou se for XY, que esse bebê nasça com um pênis. Se nasce qualquer outra coisa diferente disso, também vai ser colocado à margem, né, que a gente viu lá com a Patrick, sobre a condição de intersexo, né, e que ela até ressaltou, muito interessante a fala dela, quando ela ressalta que nessa hora o médico vai definir ali o que que vai ser feito. Se opera, se não opera, como que vai ser essa cirurgia. Bom, nasceu com vagina, espera-se que essa pessoa se identifique como mulher, ou nasceu com um pênis como homem. Qualquer coisa, qualquer variação disso também vai ser colocado de lado ou não vai ser visto como algo, saudável na nossa cultura com as regras que a gente tem hoje, que seriam as pessoas trans, né. Eh, bom, se identificou como mulher, espera-se que tenha atração por homens, ou se identificou como homem, espera-se que tenha atração por mulheres, e tudo que foge disso também vai ficar à margem, que seria a homossexualidade ou a bissexualidade. Então eu esquematizei, assim, para a gente entender que essa regra de que XX vai nascer com vagina, vai se identificar como mulher e vai ter atração por homens, ou nasceu ficar como homem e vai sentir atração por mulheres. Isso é uma regra. Eu não vou entrar aqui agora no porquê essa regra foi estabelecida, mas existe vários estudos por trás disso. Na época que isso foi convencionado, a medicina era feita basicamente por homens, né? Numa outra época em que tinha por trás vários interesses, inclusive econômicos, e tudo isso fez com que, então, todas as outras condições que envolve o que a gente chama de LGBTQIA+, foram deixadas de lado. A LGBTfobia, na maioria das vezes, eu coloquei aqui, está relacionado à questão da mulher. E eu vou dizer por quê. Ou do feminino, né. Pode passar, então, para o próximo slide. Bom, então eu queria fazer um exercício com vocês agora, que é nesse exercício que o João disse que eu vou pedir a interação de vocês, né. Eu vou abrir aqui. Opa. Eu vou pedir para você que está em casa agora, por um momento, fechar os olhos. É um exercício simples. E, de olhos fechados, nós vamos fazer um exercício agora para que você identifique a influência da nossa cultura sobre a maneira como pensamos. Então, de olhos fechados, eu vou pedir para cada um de vocês, a cada momento em que eu disser uma palavra, vocês apenas vão observar qualquer imagem que aparecer na sua mente. Qualquer imagem. Não tem imagem certa, não tem imagem errada. Eu vou dizer uma palavra e você apenas observe o que foi que apareceu. A primeira palavra é feminino. Observe agora todas as imagens relacionadas à palavra feminino que aparece na sua mente. Qualquer coisa. Imagem, pessoas, coisas, objetos. E por enquanto é isso. Agora eu vou dizer outra palavra e você, ainda de olhos fechados, observe qualquer imagem que aparecer na sua mente. Agora eu vou dizer a palavra masculino. Observe tudo que aparece na sua mente. Objetos, coisas, pessoas, sentimentos.
e por enquanto está bom. Então eu vou convidar vocês agora a abrir os olhos. E quem se sentir confortável, eu vou pedir para vocês compartilharem comigo imagens que apareceram diante do som masculino e diante do som feminino. Se vocês puderem escrever aqui no chat, a gente consegue ter daí uma interação boa. Masculino pente, feminino, ótimo. Cinto. Uhum. Mais alguém? Masculino homem, forte, dureza. Uhum. Feminino delicadeza, leveza. Feminino macio, vermelho. Percebem? Todos esses, olha lá, o feminino salto, masculino homem, estilo lenhador. Longos, pele maquiada, batom. Exatamente. Então, todos esses estímulos que vocês, todos essas imagens que estavam associadas, isso tem a ver com a nossa cultura. Nós fomos treinados para isso, né? Lá, masculino, barba, músculos, pelos. Eh, Todas essas imagens, a nossa cultura treinou a gente para associar masculino e feminino, né? Ó, feminino, mãe, avó, sobrinha, masculino, pai, agressividade, e é exatamente isso que eu coloquei aqui nesse PowerPoint pra gente. Então, ó, temos aqui, o masculino eu coloquei aqui algumas imagens que às vezes estão correlacionadas, tipo força, coragem, agressividade, voz grossa, poder, carro, futebol. E feminino, voz fina, pouca força, fragilidade, algo expressividade. Então, existe esse condicionamento, né, que nós somos levados a ele pela nossa sociedade. E, na maioria das vezes, aí entra uma questão que está relacionada ao machismo. Todas essas características que nós associamos ao feminino, muitas vezes são tidas como pior ou como inferior. Aí surge um problema, porque essas características, embora a gente tenha associado ao feminino, elas não são características de mulheres ou do feminino, né? Elas são características gerais que qualquer pessoa pode ter. Então, como essas características foram associadas às mulheres e à inferioridade, a algo pior, quando um homem também tem essas características, ele também é considerado inferior ou pior. Então, pode passar para o próximo slide. O que que a gente vê aqui? Então, olha só, quando tem um homem que também tem essas características, ou uma voz mais fina, ou pouca força, ou expressa sua fragilidade, ou vulnerabilidade, ou passividade, ou cuidados com a beleza, ou com uma educação, dialoga bem, expressa o que sente, isso é igualado ao feminino ou à mulher, que é considerado pior ou inferior. Então, aqui para mostrar como que a LGBTfobia está intimamente associada ao machismo, né, a essa condição da mulher de inferior, que a nossa sociedade coloca. E, pensando nisso e tudo então como que essa LGBTfobia é aprendida, o que que acontece? Todas as vezes que um menino apresentar, características que são consideradas femininas ou de mulheres, ele vai sofrer algum castigo. Bullying no colégio, assédio moral no trabalho, piadinha entre os amigos, né. Então se o cara chora: "Ah, é bichinha, né, é fracote". Se a mulher tem um comportamento mais assertivo: "Ah, é agressiva, é mulher macho", né. Então, eh, dessa forma, castigando as pessoas quando elas têm os homens quando têm características femininas e as mulheres quando têm características masculinas, é que a nossa sociedade, a nossa cultura vai fazendo com que pessoas que foram consideradas mulheres se enquadrem em um determinado perfil e pessoas que foram consideradas homens se enquadrem em um outro determinado perfil. E que
devido ao machismo, as pessoas que se enquadram no perfil feminino serão consideradas inferiores. Pode passar. Bom, aqui então eu coloquei algumas frases, né, que eu chamo que é um treino bem cruel que a nossa sociedade faz com nós, né. Então, por exemplo, homem não troca carinho com outro homem, homem não chora, se chora é viado, homem não se cuida é viado, homem é agressivo, se é educado é viado. Tudo isso então associado à questão, do gay e ainda como se o gay então fosse inferior, e muitas vezes é considerado inferior, porque está associado ao feminino. Tanto é que aquele homossexual que não tem características tão próximas do que é considerado feminino, muitas vezes ele não sofre tanto preconceito, ou tanta LGBTfobia, né. Mulheres são frágeis, mulheres não têm força, se tem é sapatão, mulheres são dóceis, se não forem são doentes, mulheres são sentimentais, quer dizer, então aquela mulher que, não é considerada doce, meiga, né, que ela fala o que ela sente, ela se posiciona e tudo, muitas vezes é considerada rebelde, é considerada, né, "Ah, fulana tem algum transtorno, está com depressão", são, ansiosas, justamente quando elas expressam o que elas sentem, né. Tá, então, pode passar. Bom, aqui eu coloquei uma parte desse treino então. E aí, então tá lá a criança, como que a sociedade vai treinando? Já começa às vezes no próprio na própria brincadeira, né, eu coloquei aqui então um brinquedo que é considerado de mulheres ou feminino, e um brinquedo que é considerado de homens ou masculino. A princípio parece uma coisa do cotidiano, né, quem aí já foi comprar um presente para uma criança sabe disso, né. Então você chega lá na loja, muitas vezes vai ter essa divisão. Mas, um brinquedo aparentemente simples, o que que ele diz pra gente aqui? Se a gente olhar, olha só o que que a gente diz para as meninas, crianças, o que que a sociedade espera delas. A gente tem aqui então uma Barbie, né, que ela tem ali produtos de beleza. Então, além da cor, né, mulheres vestem rosa, né, assim, temos também o pente, os cuidados com a beleza, seios, né, o cabelo loiro, pele branca. Tudo aqui tem um conjunto de fatores aqui que diz pra gente um pouco o que que a nossa sociedade espera. E também para os homens, né, esse homem Thor, né, forte, músculos, barba, agressivo, né, ele tem uma arma, a gente já espera que a criança com esse boneco seja agressiva, né. É difícil ela pegar esse boneco aqui com essas características e ela possa, sei lá, brincar com ele de salão, de beleza, não tem como, né. O brinquedo já está dizendo o que que a criança vai fazer com ele, que é brincar de lutinha, que são comportamentos mais agressivos esperados, então, dos homens. Pode passar. Bom, então, a partir disso, eu queria também agora, fazer um outro exercício com vocês, é o último exercício que eu trouxe para a gente fazer nesse molde de vivência, que é, eu queria propor da gente experimentar um pouquinho, um outro lugar agora. Mas antes vamos fazer o exercício, depois a gente conversa sobre isso. Eu vou pedir agora para todo mundo que está em casa, de novo fechar os olhos, prestar atenção na respiração. E à medida que você está agora de olhos fechados, eu vou pedir para você imaginar a seguinte cena. Imagine que você é uma criança e hoje você acordou num dia ensolarado e você foi brincar com seus amigos. E se você é um menino, você pode se ver agora brincando de Barbie com seus amiguinhos meninos e vocês penteiam o cabelo das Barbies, brincam, numa boa. Se você é uma menina, você está brincando de carrinho com as suas amiguinhas e vocês brincam de lutinha, se você é uma menina. E num dado momento, o seu pai te chama para o almoço
e você senta à mesa com a sua família, e a sua família tem 2 pais, e a sua irmã mais velha está sentada ao lado da namorada dela. Então você vai crescendo, se torna um adolescente saudável, e você agora está indo para sua escola. No caminho, você olha outdoors com propagandas, e nessas propagandas tem famílias compostas por 2 homens ou 2 mulheres. Você chega no colégio, encontra os seus colegas. Se você é um menino, você encontra os seus colegas meninos e conversam sobre alguns carinhas que vocês estão paquerando. Ou se você é uma menina, você encontra suas amigas e conversam sobre algumas meninas que vocês estão paquerando. Então, vocês vão a uma festinha do colégio, e se você é gay, um menino te chama a atenção, ou se você é lésbica, uma menina te chama a atenção. Vocês paqueram a noite toda. Tempos depois iniciam um relacionamento, você leva ele ou ela para conhecer os seus pais, andam de mãos dadas pela rua, trocam carícias de forma tranquila e despreocupada. Observe como você viver essa vida, como você se sentiria, e então, quando se sentir pronto, abra os olhos. Bom, se alguém quiser compartilhar como foi a experiência, é só escrever aqui no bate-papo que eu vou interagindo. Mas eu trouxe esse experimento com qual objetivo? Nós crescemos numa sociedade que é tão LGBTfóbica que quando a gente vive esse outro contexto, tudo isso parece muito estranho, né? Assim, a princípio. Mas eu gosto desse exercício porque ele dá uma dimensão para a gente, né? Aqui está o projeto Orientando está dizendo, bem difícil de se colocar, né? Olha isso, a dificuldade até mesmo de imaginar um contexto como esse, né, sentir muito fora da realidade, né? Outra pessoa diz. Quer dizer, a gente está tão acostumado, a gente cresce tão condicionado nessa cultura que é difícil de se ver nesse outro contexto. Não sei se seria desconfortável a palavra, mas algo parecido. Porque a gente está vendo, parece que o contexto não é o natural. Isso então isso é uma vida, né, é dessa forma que a nossa cultura vai treinando e instalando na gente um pouco de LGBTfobia, né. O próprio desconforto com esse contexto já mostra, um sentimento, de desconforto com o contexto que seria, para muitas pessoas que são heterossexuais ou cisgêneros, naturais, né. Já crescem assim, isso é tão naturalizado que nem percebem como é o cotidiano para uma pessoa, LGBT, né. Então continuando, parece filme de ficção científica, né. Teria sido bem diferente a minha vida escolar, com certeza. É, é. E eu espero, né, eu acho interessante, porque um evento como esse que a gente está fazendo aqui agora, ele tem muito esse lugar, né, de mudar a nossa cultura para que cada vez mais isso possa ser uma realidade de muitas crianças LGBTs, né. Espero que um dia a gente chegue lá. Eu acredito muito que através da educação é um caminho possível e projetos como esse que a gente está fazendo agora, eu acho que é um bom caminho. Beleza? Então vamos continuar. Pode passar para o próximo slide que eu quero chegar numa parte boa. Bom, então agora falando sobre LGBTfobia externalizada, né? Algumas frases comuns, né? Então aqui agora eu vou falar sobre o preconceito com os colegas LGBTs, né? Então frases comuns que podem estar associadas à LGBTfobia.
Sou gay, mas não vou me vestir como mulher, né. Então aqui, o que que tem de LGBTfóbico aqui? Um certo preconceito com as próprias pessoas trans ou travestis, né, como se ser gay fosse algo melhor do que ser travesti ou do que ser trans. E também fica subentendido que se vestir como mulher não seria algo legal. Não tenho amigos afeminados. Opa, tem um errinho ali, né, afeminados. Eh, Quer dizer, como se ter amigos afeminados também fosse uma condição inferior. Bissexuais são pessoas mal resolvidas, né, não se decidiram ainda. Não binários ainda não decidiram quem são. Quem é o homem da relação, né, como se, de novo, aqui, eh, quem é o homem da relação é muito interessante, porque aqui é uma tentativa de enquadrar relações, homossexuais a um padrão heterossexual, né, como se uma relação, para ser relação, precisasse ter um homem e uma mulher. E então essa pergunta também fica subentendido isso, e até mesmo, né, geralmente a nossa cultura associa o homem da relação àquele que faz o papel ativo na cama, né, como se, de novo, o papel ativo está associado ao homem, por isso é superior. O passivo está associado ao feminino, por isso é inferior. Pode ser gay, mas não precisa desminhecar, de novo a característica feminina, pode ser sapatão, mas tem que ser feminina. Tenho uma amiga trans, mas nem parece, né, aqui a questão do que, às vezes, a gente escuta entre pessoas trans, que é a passabilidade, né, que seria se passar como uma pessoa cisgênero, né. E então isso também é uma frase LGBTfóbica, travesti é barraqueira, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então tem aqui um conjunto de frases que podem ser consideradas LGBTfobia externalizada, né. Mas pode passar para o próximo. E agora, eu coloquei aqui também um paralelo, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas eu não gosto de deixar passar, que seria a LGBTfobia associada ao racismo, né. Então, assim, a gente também vê muito a questão do homem gay negro, visto como objeto sexual, né, então um homem gay negro é pausudo, né, geralmente isso também é uma forma de LGBTfobia. Eu costumo dizer que acaba que o LGBT negro, ele sofre preconceito em 2 contextos, né, muitas vezes ele sofre o racismo entre pessoas LGBTQIA+, e a LGBTfobia entre pessoas negras, né. Ou a mulher negra também, que é vista como fetiche sexual, né. E a LGBTfobia mais a gordofobia, né, que é o homem gay gordo, que muitas vezes é visto como menos masculino, justamente porque não se enquadra naquele perfil, do corpo que é considerado masculino, né, forte e tudo mais. Mas continuando, pode passar. Bom, aí agora eu vou falar sobre LGBTfobia internalizada. Eu considero esse um ponto super importante dentro dessa palestra, porque é o ponto que mais afeta pessoas LGBTs. Que é, como eu disse, todos nós temos ou tivemos em algum momento comportamentos LGBTfóbicos, porque a nossa cultura treina a gente para isso. Haja vista os exercícios que a gente fez agora, né? Então, como que afeta, né, como que a LGBTfobia afeta os nossos comportamentos? Então, nos meus atendimentos, eu coloquei aqui alguns exemplos que eu vejo em atendimentos com pessoas LGBTs. Uso de anabolizante para masculinizar o corpo, né, então tudo aquilo que a gente viu do Thor, muitas vezes homens gays, para se aproximar mais do que é considerado masculino ou macho e para masculinizar o seu próprio corpo, acaba recorrendo ao uso de anabolizantes, que tem todo um conjunto de riscos, né. Não estou dizendo, eu acho importante deixar isso claro, eu não estou dizendo que se cuidar, fazer atividade física, querer estar bem, ou mesmo bonito, que isso seja um problema, eu não vejo isso como um problema. O problema é que eu vejo que alguns homossexuais, com o uso de anabolizante ou na tentativa de masculinizar o corpo, não fazem isso porque querem ficar bonitos, fazem isso porque precisam. Qual é a diferença?
A diferença é, uma coisa é eu querer ficar bonito, a outra coisa é, se eu não estou dentro desse padrão considerado bonito, eu sofro, minha autoestima fica baixa. Então esse é considerado o problema, né. A beleza como uma compensação, né, é muito comum a gente ouvir essa frase: "Ah, tem um amigo gay que é lindo, nem parece que é gay", ou é um desperdício, né. Então muitas vezes pessoas, LGBTs, principalmente gays, homens gays, acabam compensando o que a nossa cultura ensina que é um erro, que é a orientação sexual homossexual, se tornando uma pessoa muito bonita, muito inteligente, um ótimo profissional. De novo, não que ser um bom profissional, bonito, inteligente seja um problema. O problema é quando isso vem para uma tentativa de compensar uma característica que não é um problema. Ser passável para sobreviver, né, eu coloquei aqui uma frase que a gente ficou bem famosa aí, o bem menininha, né. Isso aqui no caso de pessoas trans. É comum, né, uma pessoa trans querer estar mais próximo do que seria, se for uma mulher, mais próximo do que seria uma mulher cis, quer dizer, ela quase não é identificada como uma mulher trans. Ou então o homem trans ser bem próximo do que um homem cis. É, eh, de novo, esse comportamento não existe à toa. Eu coloquei aqui ser passável para sobreviver, porque aquela pessoa trans que não é próxima de uma pessoa cis, quer dizer, uma mulher, que possa ser reconhecida como mulher trans, isso aumenta a chance dela na nossa cultura, que é o país que mais mata pessoas trans do mundo, de ela ser agredida. Então ela não ser identificada, muitas vezes, não é nem uma questão só dela querer parecer uma mulher cis, mas também dela não sofrer preconceitos e agressão, né. Então mais um controle social sobre pessoas trans. Eu coloquei aqui também o sexo como a única possibilidade entre 2 homens. Isso aqui é um ponto muito interessante. Eu falei lá atrás que dentro das características consideradas masculinas, a nossa cultura ensina que 2 homens não podem ter troca de carinho. Vocês podem observar que quando 2 homens estão brincando, 2 crianças, é lutinha, é murrinho. É difícil você ver 2 meninos se abraçando, se beijando no rosto, quando crianças, porque isso é punido na nossa cultura. Para um homem cis hétero, isso não vai afetar tanto, porque mais tarde ele vai se relacionar afetivamente com uma mulher, se ele for hétero. Mas para um homem gay, isso vai afetar o vínculo afetivo dele com outro homem. Então não é incomum eu ver no consultório, homens, que gostariam de ter uma relação afetiva e não apenas sexual, e não conseguirem, em função desse treino. Então acaba que muitas vezes o homem gay, ele acaba se relacionando com outros homens apenas pela via do sexo, né. Então por isso a necessidade de sexo com desconhecidos, ou então o cara acaba conhecendo um outro, o sexo tá bom, e à medida em que vai criando um vínculo, vai perdendo o tesão, né. Não vejo problema entre pessoas se relacionarem só pelo sexo, não acho que isso é um problema. O problema é quando a pessoa quer algo a mais do sexo e não consegue. Não vejo problema em as pessoas abrirem a relação, o problema é quando ela abre, porque ela não tem mais tesão no parceiro, e não porque é um desejo dela. Então, esse sexo como única possibilidade entre 2 homens vem desse treino da nossa cultura que ensinou que 2 homens não podem ter afeto. Isso afeta inconscientemente, tá. As pessoas que fazem isso não fazem de forma consciente, mas afeta inconscientemente as relações homoafetivas. A esquiva de ser amado por outro homem, né, que é o que eu acabei de falar agora. Eu coloquei aqui o fazer a Kátia ou fazer a pêssega, né, que é esse comportamento de eu fingir que não é comigo, que não aconteceu, que são comportamentos que a gente chama de esquiva. Outra forma de esquiva é também o uso de drogas, que é uma forma de eu não lido com os sentimentos que eu tenho, me anestesio através do uso de substâncias, porque assim eu não tenho que lidar com todos os sentimentos que a LGBTfobia provocou no meu organismo, né. Coloquei também aqui a aceitação do abuso para ter alguém. O que que eu quero dizer com isso? Aqui muito sim se tratando de pessoas trans, né. Já em relação a pessoas trans, é comum também eu ver em consultório o seguinte,
Uma vez eu ouvi, até de um estudo de caso que eu publiquei, de uma cliente que ela disse assim: "Um homem para amar uma mulher trans, ele não é normal". O que que tem aí? A nossa cultura dizendo que se uma mulher trans é considerada inferior ou menos mulher, por que que ele não vai preferir uma mulher cis? E com isso, a partir disso que a nossa cultura ensina para pessoas trans, que elas são, menos mulheres ou menos homens por serem trans, isso faz com que muitas vezes essas pessoas acabam aceitando o abuso na relação afetiva ou mesmo fazendo além daquilo que elas gostariam para manter a relação. Então isso é um outro impacto da LGBTfobia sobre pessoas LGBTs. A atração pelo homem hétero, né, aqui tem uma dupla função. Por que a atração pelo homem hétero? Primeiro, porque ele está mais próximo do que a nossa cultura considera masculino, e segundo, que também é uma forma de esquiva, né. Se eu só sinto atração por homem hétero, a chance de eu ter um vínculo afetivo vai ser muito pequena, porque é um parceiro quase que indisponível para mim, porque se ele é hétero, ele não sente atração sexual por uma pessoa do mesmo sexo. Então, isso também pode ser um comportamento de dificuldade de se vincular afetivamente com o outro parceiro. Coloquei aqui o sexo com cocaína, que é uma coisa que eu tenho visto muito no consultório, que também é uma forma que alguns homossexuais encontraram de se permitirem mais na relação sexual, algumas posições que são consideradas femininas ou falas que são consideradas femininas, ou mesmo para aumentar o que seria um prazer sexual anal, que também está associado com a LGBTfobia, que é a questão do sexo puramente pelo prazer físico, né, e não emocional. Então aqui uma série de comportamentos, que a gente poderia chamar de sofrimento ou de problemas que a LGBTfobia traz para pessoas LGBTs. Eu poderia falar aqui de muitos outros comportamentos, por exemplo, dentro de esquiva, né, as pessoas que se tornam muito religiosas, vão para uma religião também como forma de se esquivar, né, de serem punidas ou de aceitarem a própria condição. Pode passar para o próximo slide que eu quero chegar na parte do que fazer também, né. Bom, outra, eh, outro impacto da LGBTfobia sobre pessoas LGBTs é a autodefesa. Então olha só, eu sofri preconceito durante toda a minha vida, punição. Isso vai gerar em mim várias reações, aquelas que eu acabei de falar, que é tentativas de eu fugir dessa condição. Se eu não posso fugir, o que que eu faço? Eu vou para a briga, né. Coloquei aqui uma frase da Luana, que era uma travesti do Rio, uma mulher trans. São projetos maravilhosos, uma atriz maravilhosa, mas que ficou conhecida, né, ela tem até, depois quem tiver curiosidade, tem um documentário sobre ela no YouTube, que é muito legal, mas que ela ficando conhecida por essa frase: "Tá achando que travesti é bagunça", por uma reportagem na TV, onde ela agride um possível cliente. E por que que eu coloquei isso? Ou então coloquei aqui uma frase, né, de uma cliente desse estudo de caso que eu publiquei também, que ela tinha uma frase no WhatsApp que era assim: "Eu rio do passado e espero o futuro com a faca na mão". Quer dizer, se eu não posso fugir, eu fico sempre pronto para o confronto, né. Se a agressão vem de todos os lados, vem da família, vem do governo, vem do sistema judiciário, se eu posso ser atacada e agredida ou morta em qualquer contexto, eu vou estar sempre tenso e pronto para a briga. Por isso o preconceito de que travesti é barraqueira. Na verdade, travesti não é barraqueira. Travesti aprendeu que, se ela quer se manter viva, já que o nosso país, a média de idade de uma pessoa trans é de 35 anos, se ela quer passar de 35 anos, ela tem que estar pronta para a briga a qualquer momento, porque ela pode ser agredida a qualquer momento. Então, de novo, mais um impacto da LGBTfobia sobre pessoas LGBTs. Pode passar para o próximo slide.
Bom, além disso tudo, a LGBTfobia também traz reações emocionais para pessoas LGBTs. Ansiedade, né, quer dizer, se eu tenho que ficar atento a toda hora para eu ser perfeito, para compensar a minha homossexualidade ou transexualidade, eh, tudo isso gera uma tensão que acaba culminando em ansiedade. Depressão, ideação suicida, quer dizer, se me ensinaram que a minha condição é errada e eu fui punido por ela, e eu não consigo fugir de mim mesmo, eu estou 24 horas por dia comigo mesmo, essas pessoas acabam encontrando uma saída para fugir dessa condição, fugindo da própria vida, que seria o suicídio ou a ideação suicida. Desconforto consigo mesmo, né, então a pessoa sente que ela tem uma angústia, que ela não está bem com ela mesma, tudo isso pode estar relacionado à LGBTfobia internalizada, excesso de autocobrança e perfeccionismo, como eu disse. Pode passar. Ah, um outro ponto que é LGBTfobia e família, né. Então quem que é a família do LGBTQIA+. Eu quis colocar aqui, porque esse é um outro ponto. É importante lembrar que nem sempre primeiro que o seguinte, a família do LGBTQIA+, ela também vai sofrer os mesmos preconceitos, né, aquela mãe que vai deixar de ser convidada, ou então ela vai alguma amiga vai perguntar sobre o filho, e ela vai ou desconversar, ou se ela responder ela pode ser punida, a família acaba também passando pelo processo. E, influenciada pela cultura LGBTfóbica, para se ver livre dessa punição, muitas vezes a mãe ou o pai acaba expulsando o filho ou não aceitando. Então a família de um LGBTQIA+, nem sempre é a família de origem, né. Às vezes a família do LGBTQIA+, ela vai ser os amigos, colegas, né, isso é importante de ressaltar. Eu coloquei aqui uma frase da Amara Moira no livro Vidas Trans, a coragem de existir, porque essa frase me impacta bastante. Ela diz o seguinte: "Disseram-me homem antes que eu me entendesse por gente". A Amara, ela é uma travesti, e eu gosto dessa frase por quê? Porque ela já mostra como que a nossa cultura treina um LGBT ou para ser cis ou para ser hétero, né. Antes mesmo dela se descobrir, dela saber quem ela era, ela já estava sendo treinada para não ser mulher, né. Pode passar. Bom, e aí chega num ponto então, que é, o que que a gente faz agora? O que que nós LGBTs podemos fazer para mudar essa nossa realidade? Existe hoje o que a gente chama de práticas afirmativas, que seria nós, LGBTs, começarmos a afirmar a nossa condição, o nosso jeito de ser, os comportamentos comuns a LGBTs, eh, como algo positivo, saudável, contrário do que foi ensinado, né. Eu coloquei aqui essa frase que também ficou famosa, né, da Natasha Martori, que era: "Põe a cara no sol, mona, põe a cara no sol, querida, aceita, gay é pra poucas a cara no sol". Bicha bonita não se esconde, mostra o rosto, a feminilidade. Então, ser quem você é o primeiro passo. Terão todos os preconceitos? Terão. Mas também terá a parte boa de você ter poucas pessoas, mas que vão gostar de você e te amar pelo que você é, e não mais pelo que você mostrava ser, né. Pode passar. Eu tô correndo só por causa do tempo, porque eu quero conseguir falar sobre todos os pontos que eu trouxe. Eh, então olha só, práticas afirmativas. Então se você se identificou com algo que eu disse, e você quer tratar em você esses comportamentos para diminuir o seu sofrimento causado pela LGBTfobia, então de novo, gente, problema não é orientação sexual, não é identidade de gênero. O problema é o preconceito que vem disso. Então o problema está na nossa cultura, na nossa sociedade. Então vamos lá. Que eu posso fazer para melhorar todos esses comportamentos que eu citei? Uma dica que eu dou, então uma revisão de literatura que eu fiz no doutorado sobre intervenções para pessoas LGBTs mostrou o seguinte: frequentar grupos de apoio LGBTQIA+. Se você é um pai ou uma mãe, procure o Mães pela Diversidade. Se você é um gay, procure um grupo de apoios para LGBT. Se você é uma pessoa trans, procure um grupo de apoio para pessoas trans. Quando você frequenta um grupo de iguais de pessoas LGBTs, você começa a ver que seu comportamento, que antes foi ensinado que era errado,
é comum, que tem muitas pessoas como você. Eh, e isso melhora a autoaceitação, melhora a maneira como a gente lida com a gente mesmo, além de você contribuir também com a luta e com a causa LGBT. Se posicione diante da LGBTfobia, isso é muito importante. O que que significa isso? Significa eu me posicionar contra o machismo, contra o racismo, contra a gordofobia, contra a LGBTfobia. O que que seria isso? Quando você escutar no seu grupo de amigos, mesmo entre LGBTs, no seu grupo de família, se posicione, corrija a pessoa. Não é o travesti, é a travesti. Isso não acontece assim, isso acontece por causa disso, disso, disso. Eh, Se fala orientação sexual e não opção sexual. Sempre que você ouvir uma frase LGBTfóbica, corrija, questione a pessoa. Não estou falando corrigir no sentido de punir, mas às vezes a pessoa não sabe como usar a frase, como falar, né. Aqui a Cláudia está dizendo, na eh, Universidade Federal de Santa Maria tem o grupo de vivências LGBTQIA+, gratuito e com encontros semanais. Olha que coisa maravilhosa. Na PUC Rio Grande do Sul tem um grupo de escuta e acolhimento LGBTQIA+, gratuito, basta ligar. Isso é muito legal. Apoie, né, então LGBTQIA+. Como que eu faço isso? Seguindo páginas de pessoas de LGBTQIA+, lendo literatura, né? Recomendo muitos livros da Amara Moira, sou fã dela porque acho que ela escreve super bem, desconstrói bastante coisas, mas também tem muitos outros, João Neri, muita gente legal para poder ler. A Mônica Pita, aqui em São Paulo, eu tenho 56 anos e faço parte desse grupo e tenho ajudado muitas pessoas LGBTQIA+, acima de 50 anos, que é o grupo Eternamente Sou. Mônica, conheço o grupo, inclusive acabei de me tornar voluntário do grupo. É um grupo maravilhoso mesmo, é um grupo que apoia pessoas, como ela disse aqui, acima dos 50 anos, né. Porque também tem essa questão da solidão LGBTQIA+, né, na idade mais avançada, vamos colocar assim. Esse grupo é um grupo que tem convivência, né, Mônica, é bem legal, assim, achei bem interessante. Bom, pode passar para o próximo slide. Participe então dos movimentos, né, como a Parada do Orgulho, faça voluntariado em ONGs, isso também ajuda muito. Pode passar para a próxima. Trate as pessoas no pronome que elas querem ser tratadas, na dúvida pergunte como essa pessoa quer ser chamada. Pode passar. Aqui eu coloquei busca ajuda profissional, porque eu tinha colocado o seguinte: então, se você sente desconforto com pessoas LGBTQIA+, se você sente vergonha quando você tem algum trejeito feminino, se você está com dificuldade de se vincular afetivamente com algum parceiro, se você faz uso, sente que você faz uso, que você precisa fazer o uso de alguma substância para ter relações, se você sente que o uso de anabolizante fugiu do seu controle para poder masculinizar o seu corpo, se você se identifica com aquilo que eu disse, busque uma ajuda profissional, porque isso é possível de ser mudado. Não sofra sozinho, tá? Pode passar para o próximo slide, eu coloquei aqui, que ninguém aqui está sozinho. Todos esses comportamentos LGBTfóbicos, eles são comuns, a todos nós, a maioria deles. Todos nós temos, eh, o que a gente não pode é negar ele, fingir que não existe. Quando eu finjo que não existe, que um problema não existe, quando eu não olho para ele, eu não me dou nem a oportunidade de mudar ele. Para eu mudar algo, eu preciso saber que esse algo existe e olhar para ele. Isso dói mesmo. Reconhecer essas características na gente mesmo dói, mas é um primeiro passo para a mudança, tá? Pode passar. Aqui eu coloquei algum contato, espero ver vocês em breve em outros eventos como esses. Quero agradecer o João, o Pedro, toda a equipe envolvida, né, nessa conferência, o Lucas, né, o Projeto Orientando. Quero agradecer todo mundo, porque eu acho que projetos como esse é que vão mudar a nossa cultura. Temos agora a lei né, de homofobia como crime, que eu acho que é muito importante, porque ela ajuda
a prevenir os crimes que a gente sofre, mas eu acho que a mudança vai vir porque a gente não quer só que não tenha crimes, a gente quer realmente uma sociedade em que sejamos vistos como somos e respeitados por isso. Então, eu acho que a educação é o primeiro passo, projetos como esse é um passo para isso. Qualquer dúvida, podem me escrever no meu Instagram, no meu e-mail, ou no meu WhatsApp, que eu respondo. Depois as dúvidas também, né, João? Você disse que a gente vai gravar uns videozinhos para esclarecer. E é isso, agradeço muito. Espero ter ajudado de alguma forma, tá bom? Muito, muito obrigado, Samir, pela disposição, Não, pelo por isso. convite.